Bom, hoje é o nosso último Café com Palavra desse semestre. Como vocês sabem, nós trataremos o tema dos puritanos. E é um enorme prazer a gente estar aqui uma vez mais, né? Tem um momento diferente no culto jovem, para que a gente fale de temas assim tão importantes. Então, a proposta do Café com Palavra é essa, de dar uma pincelada sobre algum tema importante, a tradição reformada, sobre a fé cristã e sobre a sociedade, ok? Então, hoje falaremos do movimento puritano, dos puritanos, e de tudo aquilo que eles podem contribuir nos seus acertos e também na nossa reflexão sobre os seus erros. Então, para tanto, queria aqui chamar, sem mais delongas, nossos irmãos hoje que vão falar para nós, Ian Roth, vocês conhecem bastante, Ian, e Paulo Ricácio, que é um amigo meu, que a gente se conheceu na época do seminário do Betel, que me ensinou muito, um professor particular. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los nessa noite. Eu peço que vocês tenham bastante atenção, já que a gente é tão recorrente em falar sobre os puritanos, a gente precisa aprender quem eram os puritanos, suas ênfases, né? Para que a gente fale com uma maior propriedade. Bom, eu queria primeiramente agradecer que vocês vieram e pedir que vocês se apresentassem. Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Paulo Ricácio e eu não ensinei ao Anderson. Anderson me ensinou, mas vocês já sabem disso. Então, a gente já estava até comentando ali que a gente vai fazer um passo-repassa. Caso eu não saiba, eu passo para o Ian. Se Ian não souber, e consequentemente nem eu, a gente passa para o pai de todos, que é... Engraçadinho, muito engraçadinho. Anderson. Mas, gente, eu congrego na Igreja Batista Atos, lá no Geisel. Estudei juntamente com o Anderson no Betel Brasileiro. Não nos formamos no mesmo período, eu me formei um pouco depois. Mas basicamente é isso. Dou aula no seminário do SECAM. E, bom, é uma alegria para mim estar com vocês e poder, essa pelo menos é a minha intenção, contribuir um pouco para o entendimento sobre o que foi o movimento puritano e as contribuições que até hoje esse movimento ainda produz para a igreja contemporânea. Boa noite, meu nome é Ian, diferente do Anderson e do Paulo, eu sou leigo e eu espero contribuir o máximo aqui essa noite e aprender também como vocês com esses dois grandes gigantes de Deus aí. Já falou heresia, que a pessoa chega falando heresia. Mas vamos lá, o que interessa. Primeira pergunta aqui, Paulo, você poderia falar sobre o movimento puritano, o que foi esse movimento e se ele foi um movimento político, religioso, econômico, enfim. Bom, quando nós lemos, por exemplo, J.I. Packer e Leland Ryken, que são um dos principais autores acerca do tema, embora alguns outros autores tenham se despontado hoje, como Joel Bick e a teologia puritana, o movimento puritano ele foi um movimento de reforma. Ele é uma continuação da reforma protestante. Há quase um consenso de que não dá para a gente determinar uma data específica e um evento específico para o início do movimento. Até porque se a gente for tentar fazer isso, a gente vai ter que regredir no tempo, voltar no tempo a um período anterior à própria reforma protestante no início do século XVI. Né? Então, quando nós vamos falar do movimento puritano, a gente pula uma data específica, uma ocasião específica, e utilizamos como ponto de referência o Tratado Elisabetano, em 1558. É a partir dessa data que a gente vê o movimento formalmente tomando iniciativas e se posicionando de uma forma clara. Né? Os puritanos nunca se declararam puritanos, eles foram rotulados de puritanos. Né? Aí nós vamos ver que o Leland Ryken vai dizer que eles ganharam esse título pejorativo em 1560.
J.I. Parker cita uma fonte que eu acredito ser muito importante nessa compreensão, que é o próprio Richard Baxter, um puritano daquela época, e ele vai citar a data de 1564, é quando eles recebem esse título, né, que acabou sendo um rótulo pejorativo do que eles eram, e que, na verdade, a gente vai entender que isso repercute de uma forma até negativa. Quando você não lê os puritanos a partir de obras de puritanos, você tem uma compreensão equivocada de quem eram os puritanos. Então é preciso ir às fontes para que a gente possa ter uma compreensão exata do que era o movimento e do que eram os puritanos propriamente dito. Então, o movimento puritano foi um movimento de reforma, continuando a reforma protestante do século XVI, e ele tem esse ponto de referência, o ano 1558, com o Tratado Elisabetano. Para quem não sabe, o Tratado Elisabetano ele constituía-se de a aceitação da doutrina calvinista, a liturgia católica, romana, e um governo episcopal. Então, nessa época, foi quando os puritanos, assim rotulados posteriormente, se posicionaram e disseram: não, a Igreja da Inglaterra, ela está reformada pela metade, ela precisa ser reformada por inteiro. Daí se inicia o movimento propriamente dito. Então, em última instância, é um movimento religioso, né, que depois vai ter repercussões políticas, né, com o tempo. Ian, quem foram os principais puritanos? Então, como o Paulo falou, a gente não tem uma data específica aí para delimitar o início e nem mesmo o fim do movimento puritano. Então, para a gente distinguir quem foram os proeminentes do movimento, a gente vai olhar para esse período aí do século XVI, século XVII, e vai ver alguns ministros, em grande maioria ingleses, que se destacaram. Eu costumo dizer que existe diferença entre os puritanos que se destacam hoje em dia e aqueles que se destacaram naquela época. Hoje em dia, os nomes que mais saltam nas discussões sobre o movimento é John Bunyan, né, por conta da obra O Peregrino, que foi uma das obras mais vendidas, se eu não me engano, depois da Bíblia, é a obra mais impressa e publicada no mundo. A gente tem também Richard Baxter, né, que influenciou e até hoje influencia os ministros do Evangelho por conta da sua obra O Pastor Aprovado. E a gente tem William Perkins também, que foi quem desenvolveu mais a fundo a doutrina da predestinação ali, que se inicia em Calvino. Mas existem inúmeros nomes dentro do puritanismo que se destacam. Eu, particularmente, gosto muito de Christopher Love, que é influência assim, imediata a Jonathan Edwards, né? Que, apesar de muitas pessoas acreditarem ser um puritano, na verdade, historicamente, né, no sentido estrito, não foi. Ele é um puritano em teologia, ele é um puritano em piedade, como outros depois dele, mas historicamente não foi um puritano. E talvez um nome que também é antecedente desse momento histórico onde entra o movimento puritano, que é o William Tyndale, que Leland Ryken, autor de Santos do Mundo, vai colocar ali a publicação da tradução de Tyndale, da Bíblia em inglês, como ponto inicial do movimento puritano. Então, basicamente, são esses nomes. Existem muitos outros. John Owen, que é o príncipe, né, dos puritanos. E uma longa lista de nomes aí que se a gente for passar a noite falando sobre ele e suas obras, a gente não termina. Mas eu acho que cabe destaque a esses aí, Paulo. Eu ainda citaria um. Eu acredito que ele, para mim, com uma única frase, ele deixa bem claro o que era o puritanismo. Ele trabalhou a ideia, no caso William Ames, de que a teologia é a doutrina do viver para Deus. Não são um amontoado de disciplinas que nós aprendemos em um seminário, mas a teologia é a doutrina do viver para Deus. Não existe teologia real e verdadeira se não houver
vivência. Então, o grande impacto e relevância do movimento puritano se dá justamente pelo fato de que eles entenderam a teologia como uma doutrina para a vida, e não apenas uma doutrina de compreensão teológica, né? Num amontoado de conhecimento acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da igreja e outros temas mais, mas de entender que a teologia, né, ela é essa doutrina do viver para Deus. Desafio, né? Um grande desafio os puritanos trazem nesse sentido. Quais eram as ênfases centrais do movimento puritano? No livro Entre os Gigantes de Deus, a gente vai ver que J.I. Packer, ele tenta colocar o movimento puritano, e ele faz isso muito bem, numa perspectiva de um movimento de reavivamento. E aí ele cita 3 áreas que ele considera principal no trabalho e na atuação dos puritanos. A primeira dela é o reavivamento espiritual, né? Depois ele vai trabalhar o reavivamento pessoal, e isso é percebido de uma forma muito clara por causa das publicações devocionais dos puritanos daquela época, totalmente diferente das publicações devocionais de nossa época, pelo menos em grande maioria, né? Então, quando a gente vai ler hoje um trabalho que trabalha numa perspectiva devocional, às vezes a gente sente muito falta de doutrina. Nos puritanos, não. Quando você lia, mesmo que uma literatura devocional, havia muita doutrina. E foi justamente nesse aspecto que o J.I. Packer fala de como era que eles entendiam esse reavivamento pessoal, como ele acontecia. E ele vai dizer que ele acontece basicamente de 2 formas, e uma depende da outra. Ele diz que primeiro eu sou afetado intelectualmente. Deus alcança por meio do evangelho primeiro a minha mente, e aí eu aprendo e desenvolvo doutrinas. E aí é quase impossível a gente não citar, eu sei que depois a gente vai falar de uma forma mais abrangente, mas quando nós lemos a teologia puritana, eu acredito que muita gente já ouviu falar, foi publicado pela editora Vida Nova. Eu li todo aquele livro ainda na minha época de seminário, e se você quer descobrir o desenvolvimento da teologia puritana propriamente dita, você tem que ler a teologia puritana que foi lançada pela Edições Vida Nova. Você vai entender que calvinismo não depende única e exclusivamente da produção de João Calvino. João Calvino é apenas o pontapé de um movimento que é muito maior do que ele, que leva o seu nome como um rótulo que ele nunca deu, né? Esse rótulo foi dado, foi colocado, calvinismo. Mas você vai ver que doutrinas como a doutrina da predestinação, ela não foi desenvolvida por João Calvino. Ela foi desenvolvida posteriormente pelo William Perkins, que foi um dos principais puritanos da época do movimento. E quando nós olhamos também dentro dos 5 pontos do calvinismo, o ponto mais problemático, que foi da expiação limitada, né, que hoje já ganhou outros nomes, como expiação definida, para tentar atenuar a problemática que é a doutrina, mas quem desenvolveu não foi João Calvino, né? Há quem diga que João Calvino, na verdade, nesse ponto ele foi ambíguo, mas quem desenvolveu melhor foi o príncipe dos puritanos, como o Ian citou, que foi John Owen, no seu tratado, uma obra clássica muito conhecida, que é A Morte da Morte na Morte do Filho de Deus. Existe um resumo em português, que é Por Quem Cristo Morreu, que na verdade ele se limita nesse livro a trabalhar os textos propriamente dito, em que nós podemos encontrar essa doutrina de forma bem clara e específica. Bom, deixa eu tentar rapidamente sumarizar o que foi dito, algumas pessoas chegaram agora. Então, o movimento puritano surge aí, vamos supor, no século XVI, mais ou menos, né, com o movimento de continuidade de reforma na Inglaterra, especificamente, já que a igreja anglicana, ela toma alguns aspectos da igreja católica romana, na sua forma de administração e tudo mais. Então, os puritanos são reformados, né, seguem a interpretação de Calvino,
e querem reformar aquela igreja para dar uma cara mais bíblica a partir da sua leitura. Então, esse movimento vai crescendo, vai se evoluindo, né? E tem alguns expoentes que foram citados, Bunyan, depois você vai ter Jonathan Edwards, enfim, várias pessoas que a gente geralmente ouve falar, e tem ênfase de doutrina forte, né? Não só no aspecto intelectual, mas também na vivência bíblica e também, me ajudem, na santidade, né? Enfim, em tudo. Inclusive, no que eles chamam de emoções. Só para completar o pensamento, primeiro Deus alcança a nossa mente, em seguida, as nossas emoções. É por isso que a experiência puritana é tão forte, porque ela começa pela mente. Ela não começa pelas emoções propriamente dita, como muitos movimentos contemporâneos, onde se trata muito a questão emocional, mas quando se trata de mente, de compreensão teológica, de doutrinas, é quase que nulo. Então, eles trabalhavam essas duas vertentes. Primeiro, Deus alcança a nossa mente, em sequência, as nossas emoções. Então, havia doutrina, e a doutrina era muito forte, era muito sólida, mas também havia a questão das afeições, as emoções também eram tocadas, atingidas. É tanto que, equivocadamente, alguns movimentos atuais, como o movimento pentecostal, chega a utilizar como referência o próprio Jonathan Edwards. Mas quando nós vamos estudar Jonathan Edwards, ele era cessacionista. Então ele não é um modelo de pastor pentecostal, mas ele é utilizado. Mas por quê? Porque Jonathan Edwards trabalhava muito e de forma muito forte essa questão das emoções, das afeições, a ponto de ser até mal interpretado como um pastor pentecostal. Ótimo. Então vamos seguir agora, né? Qual a influência, Ian, do movimento puritano na Europa e nos Estados Unidos para a igreja e para a sociedade? Bom, na Europa, principalmente ali na Inglaterra, o movimento ele tem uma influência muito forte quanto à eclesiologia mesmo, né? É um movimento destinado a reformar a igreja, como já foi dito, a trazer um avivamento, a trazer uma continuidade de reforma. Então, na Inglaterra, no início do movimento, a influência, pelo menos da parte dos próprios puritanos, era em relação à igreja, não é? Transformar a igreja, purificar a igreja por completo, tirar da igreja aquilo que ainda restava das práticas e de rituais católicos e até implementar uma forma de governo. Alguns viam dessa forma presbiteriano, outros uma forma de governo congregacional, né? Então era muito focada nisso, na transformação da igreja. Obviamente, a gente tinha uma ligação muito estrita da igreja com a monarquia na época. Então, os puritanos ingleses também pensavam muito numa desvinculação da igreja em relação ao Estado. Basicamente, essa é a influência ali. Já nos Estados Unidos, há uma influência em todas as áreas da sociedade. Por quê? Quando os puritanos fugiram ali da Inglaterra por conta de perseguição, alguns foram para outras partes do continente europeu, outros foram ali para a América do Norte, ainda Nova Inglaterra. Eles viram na colonização daquele lugar uma oportunidade de, como o próprio Joel Bick fala, uma oportunidade escatológica. Eles enxergavam na colonização dos Estados Unidos uma forte espiritualidade ali, no sentido de transformar aquele lugar numa sociedade cristã, quase que unicamente, exclusivamente cristã. A Nova Inglaterra para eles era como a Nova Jerusalém sendo implantada na terra. Exatamente. Eles chamavam a cidade situada no monte, né, ali. Então, a gente tem pregadores, ministros puritanos plantando cidades, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas criando escolas, tentando mesmo transformar, né, implantar políticas religiosas, né? Então, o Estado inicialmente até ele fica unido ali ao movimento puritano na Nova Inglaterra, que depois vem a ser os Estados Unidos. Então, realmente, assim, até hoje a influência é em todas as áreas. Os puritanos ingleses que foram para a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, influenciaram a educação, o trabalho, a família, a forma de sociedade, as cidades que eram plantadas por eles. Tem até um puritano chamado John Eliot, que ele era um missionário puritano, e ele faz traduções da Escritura
em dialetos indígenas ali para pregar, né, evangelizar a Nova Inglaterra e criar cidades mesmo a partir desses movimentos missionários. Então, era uma ideia também política, né? Depois, na Inglaterra novamente, você vai ter também com Oliver Cromwell um movimento republicano, e aí os puritanos eles começam também a ter mais liberdade, né, no estado ali inglês. Vale salientar na fala do Ian que foi justamente nessa época de muitas perseguições que, por não seguirem e não obedecerem o tratado elisabetano, nem o ato de conformidade com o uso do livro de oração comum, que era obrigatório utilizar, mas eles não usavam, isso culminou no impedimento de estudantes puritanos colar grau nas universidades de Cambridge, né, por exemplo. Eles não poderiam colar grau se não fossem anglicano e se não aderissem ao ato de conformidade. Por conta disso, eles fundaram muitas academias independentes. E foi justamente na época em que eles foram para os Estados Unidos fugindo das perseguições que eles fundaram em 1534 ou 1634, agora me foge a data exata, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Somente Harvard. Só fundaram Harvard. Nada mais. E simplesmente o império, né, que hoje os Estados Unidos, né, toda a extensão de influência, a base, você pega um livro, História dos Estados Unidos, começa ali o relato da chegada dos puritanos. Então, eles têm uma influência enorme, a gente às vezes nem se apercebe. Bom, mas agora um ponto um pouco indigesto para alguns reformados. Eu queria que vocês citassem pelo menos 2 erros do movimento puritano. Uma vez eu conversando com alguém, ele disse assim: nós não devemos falar dos erros dos puritanos, porque a gente já vive numa época muito problemática e tudo mais, não precisamos disso. Mas, na verdade, se ler a Bíblia, não tem livro que fale mais de erro dos outros. E não tem, e é sábio, né, aprender com o erro do outro, não com o seu próprio erro. Então, eu queria que vocês citassem, pelo menos cada um de vocês, 2 erros do movimento puritano, né, à luz das Escrituras, obviamente, e para que a gente também tomasse conhecimento um pouco desse aspecto. Bom, vale salientar o seguinte, como você mesmo disse antes, é extremamente importante a gente conhecer os pecados dos puritanos, saber aonde eles erraram, os exageros que cometeram, mesmo que tentando acertar. Isso é importante para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu costumo dar risadas, por exemplo. Eu venho de uma tradição pentecostal, pela qual eu tenho e nutro muito respeito. Mas quando eu me tornei um reformado, calvinista, alguns diziam: como você consegue seguir as doutrinas de um homem que mandou matar? E diziam que João Calvino era um assassino. Como você pode seguir doutrinas de um assassino? Eu dizia: pelo mesmo motivo em que eu leio uma Bíblia que me diz que o pai da fé mentiu. Noé tomou uma que ficou nu. Se a gente for olhar, Davi, o homem segundo o coração de Deus, premeditou, mandou matar e adulterou. Se a gente for olhar, até Paulo, o apóstolo, até filme saiu, foi lançado, um dia entrou em um questionamento, brigou com um de seus companheiros por causa de uma pessoa, o João Marcos, e se dividiram, se separaram. Ou seja, contenda, né? É claro que depois foi resolvida a questão. Mas se a gente for olhar, a própria Escritura não esconde os erros dos grandes homens que nós temos lá como modelo, né? Então os puritanos também erraram, né? E aí eu escolhi 2 pontos para falar, que um é sobre o lazer, eu achei muito interessante, né? Sobre a questão do lazer. Por quê? Porque tem gente que quando fala dos puritanos, diz que os puritanos eram carrancudos, rabugentos, que eles eram rígidos, ríspidos, não brincavam, não se divertiam.
Não, muito pelo contrário, né? Eles eram homens que prezavam pelo momento de lazer e pela diversão. Porém, o conceito de diversão dos puritanos está ligado à ética do trabalho. E aí é onde vem a crítica que o Leland Ryken faz no seu livro Santos no Mundo. Ele diz que eles tornaram rígido demais a ideia da diversão ligada à ética do trabalho. Só descansa aquele que trabalha, né? Então, doutrinária não há o que se discutir, né? Eles fazem um apanhado hermenêutico e teológico de continuidade e descontinuidade do quarto mandamento, né? Sobre a guarda do sábado, e aplica isso, removendo o aspecto cerimonial e abraçando um aspecto moral e teológico dessa guarda do dia do Senhor como sendo o domingo. E nesse dia não havia diversão. E porque eles não se divertiam no domingo, ou não tinha aquele momento de lazer como a caça, a pesca, entre outras coisas que eles praticavam, mas não no dia do Senhor, então pejorativamente diziam que eles eram contra o lazer. Eles não eram contra o lazer, mas o problema está no fato de que eles atrelavam a ideia do lazer apenas à ética do trabalho. E se a gente fosse transportar isso para os nossos dias, para que vocês possam entender mais ou menos o que é diversão atrelada à ética do trabalho, é que eles diziam o seguinte: você não pode apenas se divertir. Em primeiro lugar, você precisa estar consciente do descanso do dia do Senhor. Mas em segundo lugar, você precisa estar consciente de que esse descanso precisa ser santificado. Essa diversão precisa ser santificada. Então você jamais, os homens no caso também tem meninas, né? Poderia me chamar para jogar PlayStation e a gente jogar um Call of Duty da vida e matar para a glória de Deus, né? Os nossos inimigos ali naquele cenário e imaginando ser o nosso chefe e ser outras coisas que a gente imagina e estou descarregando aqui. Não, a gente jamais poderia jogar um Call of Duty da vida, porque você não tem como jogar Call of Duty para a glória de Deus. E isso não está atrelado à ética do trabalho. A outra coisa seria as artes. Comentar bem rapidamente, isso é tão importante, pessoal, porque os puritanos muitas vezes não desenvolveram o que a Bíblia falava sobre diversão, de realmente você ter um momento, a pessoa estava estritamente ligado à noção de trabalho. Então é tanto que depois você vai ter repercussões aí no livro do Max Weber, né, criticando esse excesso de ênfase no trabalho, né, e que muitas vezes isso não era muito bíblico, né, e esse tipo de condenação, e não somente isso, mas usar a força estatal para muitas vezes proibir que pessoas que não concordavam com a fé puritana tivessem diversão também. Então é muito importante dizer rapidamente aqui que a reforma, uma característica do momento da reforma é o uso da força estatal. Então, por isso que é muito infrutífero qualquer discussão de a gente precisa de uma nova reforma, como se fosse uma noção de reforma como naqueles modos. Nunca vai acontecer, a não ser que a igreja tomasse o poder do Estado, que isso, enfim, está pelo contrário do que está acontecendo. Então, a gente tem que se aperceber o momento histórico que eles estavam e a ênfase excessiva em algo que é bom, criado para a glória de Deus, o trabalho, que às vezes suprime outro aspecto da fé cristã, outro aspecto da realidade, né? Então, esse seria um aspecto negativo. Embora não fossem contra a diversão para eles estava totalmente ligada à ética do trabalho. Já a questão das artes, há quem diga que os puritanos, eles eram totalmente contrários às artes. Não totalmente. A gente precisa entender, como você falou muito bem, Anderson, o contexto histórico. Então, quando a gente vai analisar o contexto histórico, é verdade que, de uma forma negativamente, na tentativa de reformar a igreja, eles invadiram igrejas, né? Às vezes eles destruíam os órgãos, removiam qualquer símbolo, qualquer pintura, eles destruíam. Mas na maioria das vezes, eles removiam da igreja, mas compravam e levavam para suas próprias casas. Então eles não eram contra as artes.
Porque muitas das artes que eles removeram da igreja, eles compraram para eles mesmos. Então, isso mostra que eles não eram contra as artes. O problema em relação às artes é justamente o fato de que, nesse calor, né, das emoções de reformar a igreja, muitas vezes eles invadiram igrejas, destruíram órgãos, destruíram pinturas, destruíram muitos outros monumentos, mas nesse afã de promover uma liturgia mais limpa. Por exemplo, na igreja católica, a liturgia, ela era muito clerical, o povo ficava muito aquém de tudo que era realizado. Os puritanos tentou remover isso. Então, no culto puritano, dentro das igrejas, não havia mais os impedimentos. Eles removeram todos os impedimentos possíveis, onde eles poderiam estar todos reunidos em um mesmo lugar, juntos para adorar a Deus de uma forma simples. A liturgia do culto puritano é simples. Ele constituía-se em canções métricas de salmos, né? E na pregação da palavra, que basicamente tomava o tempo quase que inteiro do culto puritano. E as orações, nada mais, não havia nada mais. Então, a gente poderia falar aqui de alguns erros. Eu gosto de enxergar até mesmo os erros dos puritanos de uma forma até condescendente, eu diria, porque é um contexto histórico muito distinto, muito diferente do nosso. Eles estavam, alguns na Inglaterra, vivendo perseguições, como a gente já disse, e buscando uma reforma completa da igreja. Então, esses erros não é que passam despercebidos, mas a gente precisa tomar cuidado ao julgá-los. Eu diria que a gente diz erros porque não devemos trazê-los para cá, né? Leland Ryken diz que a gente tem o privilégio do período histórico em que vivemos, e com esse privilégio nós não devemos trazer esses erros para cá. Eu diria que um dos maiores erros, talvez, seria em relação às regras que eles tinham a respeito de tudo na vida, né? Paulo falou aqui agora sobre o culto puritano ser quase que inteiro sobre a palavra. É interessante destacar que eles pregavam algumas vezes até assim, durante 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. E isso para aplicar o máximo possível a doutrina bíblica na prática cristã, na prática da vida, do cotidiano cristão. E eles acabavam trazendo muitas regras para os cristãos daquela época. E às vezes até utilizavam o Estado, né, para punir pessoas que iam contra essas regras. Existem exemplos em alguns livros de estudiosos que contam que um casal de namorados no dia do Senhor foi julgado por estar sentado debaixo de uma macieira, estando juntos. Uma mulher foi multada por torcer e estender roupas no varal. E um caso, acho que dos mais interessantes, que John Bunyan conta na sua autobiografia, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Ele diz que, estando num domingo jogando um jogo de sua época, que eu nem me lembro como era o jogo, mas num momento de lazer, ele de repente começa a sentir uma culpa no seu coração e, de forma resistente, ele continua pensando no prazer daquele pecado de estar ali num momento de lazer, mas no domingo do Senhor. Ele vê aquilo como pecado. Essa culpa, né, em todos os aspectos da vida, era muito comum nos escritos puritanos. Se você pega os autores daquela época, eles falam muito sobre isso em suas obras. Então, eu acho que isso é um erro marcante. E um outro erro que eu diria, que tem muito a ver também com a questão das artes, é o espírito partidário que os puritanos tinham, principalmente na relação contra os anglicanos e católicos, né? E eu acho que isso é até algo comum a vários momentos de reforma na igreja. Hoje mesmo, aqueles que se tornam reformados, no dia seguinte já querem, né, esbravejar lá no Facebook, detonando qualquer arminiano que aparece e tal. E os puritanos, eles tinham esse espírito também de ser contrário às doutrinas católicas, ser contrário às doutrinas anglicanas, e pecavam nisso às vezes, considerando alguns elementos religiosamente inofensivos como pecado. Por exemplo, os órgãos, algumas pinturas, né, que eles retiravam das igrejas. Então, eu acho que esses dois
são alguns erros gritantes. Eu destacaria mais um doutrinário que Joel Bick fala em relação à escatologia. Eles não desenvolveram muito bem a escatologia como nós temos hoje desenvolvido, né, a doutrina do fim dos tempos. Eles não é uma questão fraca, mas isso talvez influenciou de forma negativa, inclusive a visão deles lá na colônia da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Acho que chega até a surpreender. Se você for ler a teologia puritana, quando você chegar na seção de escatologia, parece que não é os puritanos que estão produzindo aquilo ali. Porque você tem uma ideia de grandeza de quem é os puritanos na produção teológica daquilo que você já leu antes. E quando você chega na escatologia, você diz, não, ele não pode crer dessa forma. Não, não pode. Mas entenda uma coisa, você tem uma perspectiva hoje e tem uma série, uma infinidade de material, de produção literária que te ajudou a compreender teologia de uma forma que eles não tinham na época deles. Quando você falou sobre o que foi o movimento puritano, se ele foi religioso ou político, ele foi as duas coisas. Mas a questão dele ser um movimento político, ele só é percebido de uma forma melhor por nós. Porque nós entendemos e vemos o movimento a longo prazo. Então, a gente vai dizer que ele teve uma conotação política, principalmente por causa da ética do trabalho puritano. Isso por quê? Porque a ética do trabalho puritano valorizava o trabalho árduo, o ganho honesto, e isso se afinou com a ascensão do capitalismo. Eu não estou dizendo que os puritanos foi quem promoveu o capitalismo, mas a ética de trabalho dos puritanos fez com que o capitalismo ganhasse a força que ganhou. Então ela tem esse impacto político, mas ele é mais percebido por nós do que por eles mesmos. Então, pessoal, para aplicar rapidamente aqui, o excesso também é perigoso. Tanto a gente fala da necessidade de haver a coerência entre a reflexão intelectual com a vida prática, isso tudo tem que ser feito de maneira moderada, no sentido de que, sendo bíblico o tempo todo, para que a gente não incorra num legalismo, né, excessivo, regras demais para tudo, que ninguém consegue cumprir, e só gera mais culpa, e culpa muitas vezes não bíblica, digamos assim, ou cair do outro lado, o antinomismo, né, de você não estar nem aí para as regras bíblicas. Então, a gente tem que ser bíblico nesse aspecto, evitar o excesso que os puritanos caíram. Para ter ideia, algumas vezes quando eles discutiam Bíblia, eles brigavam mesmo, de brigar mesmo. E dali surgiam outros grupos internos que abriam outras igrejas, e a igreja foi também a cada vez mais se dividindo. Isso também não é bíblico, né, nesse aspecto. Então, todo esse movimento tem os seus acertos, tem seus erros. A gente tem que aproveitar o que é bom, reter o que é bom, certo? Com muito cuidado e buscando ver o que a Bíblia diz e evitar regras de homens, né, como Paulo diz. A gente tem que ser bíblico. O que a Bíblia diz, né? Então, passar tudo pelo livro da Bíblia, inclusive o ensino puritano. Tudo, absolutamente tudo. E para finalizar esse primeiro bloco, eu só queria pedir a Ian que comentasse rapidamente um pouco mais sobre a contribuição dos puritanos em relação à educação, né? Que bem sucintamente, bem diretamente, já falou um pouco. O que eles contribuíram na educação? Bom, como já foi dito, os puritanos tinham uma visão religiosa a respeito de todas as coisas, né? Como Paulo falou, a gente só percebe a ênfase política de longe, porque para eles tudo era espiritual, né? E a educação não foge dessa visão. Eles tinham uma visão de educação muito religiosa, muito religiosa. Joel Bick comenta que, ao ensinar seus filhos, qualquer coisa eles ensinavam para que eles pudessem aprender a escritura, a teologia, a doutrina. Quando eles ensinavam o alfabeto aos seus filhos, eles ensinavam o alfabeto rememorando versículos, personagens, passagens bíblicas. Então, eles prezavam muito pela educação, pelo seu aspecto religioso. Mas isso não impediu que os puritanos contribuíssem na construção de escolas, na construção de universidades, tanto lá nos Estados Unidos, quanto também na Inglaterra, e desenvolvessem essa educação para o que nós temos hoje, né? Hoje, uma das maiores universidades do mundo foi fundada por puritanos, né? E eles fundaram Harvard apenas 6 anos depois
que eles chegaram ali naquela colônia. Ou seja, foi uma das urgências do movimento para aquela época, a educação, né? Então eles dão muita ênfase à educação, ênfase demais à educação no aspecto religioso, mas por outro lado, os puritanos também entendiam que para os cristãos, para os ministros de Deus principalmente, era bom, saudável que se conhecesse todas as demais áreas do conhecimento, as artes, as ciências, né? Charles Chancey, se eu não me engano, como é a pronúncia, mas ele foi presidente de Harvard, era um ministro do Evangelho, e ele disse que até o ponto em que é saudável, até o ponto em que digamos assim, produtivo pregar as doutrinas sagradas, a escritura sagrada, é também produtivo conhecer das artes e das ciências para se aplicar, inclusive como forma de evangelismo, né? A gente tem, acho que dois puritanos que eu gostaria de citar aqui, que são aqueles que têm mais ênfase, que utilizaram de outras áreas do conhecimento para pregar o evangelho, que é John Bunyan, que escreveu uma ficção, né, O Peregrino, e através dessa ficção ele fala sobre a caminhada cristã, e John Milton, que escreveu ali Paraíso Perdido, né, que é uma poesia falando sobre o pecado e a queda. Então os puritanos valorizavam muito a educação para a pregação do evangelho e valorizavam também as outras áreas, além da teologia, mas sempre pensando na expansão do reino, na expansão do evangelho. Pois é, pessoal, em última instância, os puritanos não eram quadradões, aquelas pessoas chatas, né, sem conhecimento, algo do tipo, não. Muitos deles eram eruditos, né, intelectuais, produções filosóficas riquíssimas. Então, assim, a gente precisa conhecer nesse aspecto, voltar a conhecer, usar não só o termo puritano de uma maneira retórica, para ficar bonito, não, mas conhecer o que eles realmente diziam, o que eles fizeram. Isso é muito importante. Então, a nossa proposta, né, nesse momento foi essa, de pincelar essas linhas gerais para que a gente tomasse nota do que foi dito. E a gente, então, vai dar agora o intervalo, certo? Chamar aqui Garnier, e no segundo bloco vocês terão a oportunidade de perguntar, ok? Então, Garnier, nosso puritano... Vem aqui, Garnier.